E aí, já parou para pensar em quantas combinações de roupa dá para fazer com o que tem no armário? Ou, sei lá, qual a chance de verdade de ganhar um jogo de dados? Pode não parecer, mas a matemática tem a resposta para tudo isso. Hoje, a gente vai desvendar dois truques muito poderosos dela: a arte de contar as possibilidades e a ciência de calcular as chances. Bora começar? Para começar, vamos com calma. Esquece fórmula, esquece conta complicada por enquanto. O nosso ponto de partida vai ser um desafio super prático. Um quebra-cabeça que, olha, todo mundo enfrenta de manhã. A pergunta é bem simples, né? Se você tem 3 camisas e 2 calças, quantos looks diferentes dá para montar? A resposta pode até parecer meio óbvia, mas o jeito de pensar para chegar nela é a base de uma área inteira da matemática, a tal da análise combinatória. Então, para resolver esse tipo de problema, sem ter que ficar desenhando ou imaginando cada combinação, a matemática nos dá uma ferramenta secreta. É um princípio, um truque, na verdade, que é super simples, mas muito, muito poderoso. É pura lógica. E tá aqui a nossa arma secreta, o princípio fundamental da contagem. A ideia é muito, mas muito simples mesmo. Se para uma primeira escolha você tem um número de opções e para a segunda escolha você tem outro número, é só multiplicar um pelo outro para achar o total de combinações. Fácil, né? Vamos usar isso no nosso problema das roupas. Passo 1, escolher a camisa. A gente tem 3 opções. Passo 2, escolher a calça. Temos 2 opções. Seguindo a nossa regra, o que a gente faz agora? Exatamente! A gente multiplica. 3 opções de camisa vezes 2 opções de calça, resultado, 6 looks totalmente diferentes. Viu só? Com a ferramenta certa, o problema fica super fácil de resolver. Um jeito bem legal de visualizar isso é com o que a gente chama de diagrama de árvore. Imagina assim: para cada uma das 3 camisas, você desenha 2 bracinhos, um para cada calça. No final, você vai ter 6 pontas, 6 galhos, cada um é um look diferente. É um desenho perfeito que mostra esse princípio funcionando. Beleza, agora que a gente já pegou o jeito de contar todas as possibilidades, vamos dar um passo a mais. Que tal se a gente usasse essa habilidade para tentar prever o que pode acontecer? É aí que a gente entra num mundo bem interessante da probabilidade. Certo. Então, saber o número total de resultados é o nosso ponto de partida. É a base de tudo que vem pela frente. Mas aí vem a grande questão, né? Uma coisa é saber o total, outra é saber qual é a chance de acontecer exatamente aquilo que eu quero. Para responder isso, a gente precisa da probabilidade. Probabilidade, no fundo, é só uma fração. Pensa assim: na parte de cima você coloca o número de resultados que você quer que aconteçam. São os casos favoráveis. E na parte de baixo você coloca tudo o que pode acontecer, o número total. Simples assim. Ok, chega de teoria. É hora de colocar tudo isso em prática. Vamos juntar a contagem com a probabilidade para resolver um desafio clássico que mistura sorte e matemática, um jogo de dados. Então vamos analisar o problema. A gente joga 2 dados normais de 6 lados. Qual é a chance de os números que caírem para cima serem um 2 e um 3? E atenção, a ordem não importa, ok? Primeiro passo, vamos usar o nosso truque da contagem para descobrir o total de resultados. O primeiro dado tem 6 lados, certo? E o segundo também tem 6. Então a gente faz 6 vezes 6, o que nos dá 36 combinações possíveis no total. Guarda bem esse número aí. 36. Ele é o nosso número total de resultados. É ele que vai na parte de baixo da nossa fração da probabilidade, lembra? Agora, vamos pensar nos resultados favoráveis, ou seja, o que a gente quer que aconteça. De quantas maneiras a gente consegue um 2 e um 3? Bom, tem 2. Pode sair um 2 no primeiro dado e um 3 no segundo, ou pode sair um 3 no primeiro e um 2 no segundo. Isso mesmo. São exatamente 2 resultados que servem para a gente. Então, esse número, o 2, vai ser o nosso numerador. Ele vai na parte de cima da fração. E agora é só juntar as peças. A gente divide os 2 resultados que a gente quer pelo total de 36 resultados. Isso dá uma probabilidade de 2 em 36. E se a gente simplificar essa fração, dividindo em cima e embaixo por 2, a gente chega em 1 sobre 18. Tá, legal, a gente resolveu os problemas, fez as contas, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? Por que isso é importante? Onde que a gente usa essa lógica na vida real? Pois é, essa forma de pensar está em todo lugar. Está na estratégia de um jogo de cartas, na segurança da internet. Sabe por quê? Porque adicionar só mais uma letra ou um número na sua senha não aumenta só um pouquinho a segurança, multiplica as combinações e deixa ela muito mais forte. E até para a gente entender as notícias no jornal. É, no fundo, uma ferramenta para a gente tomar decisões melhores.
E para fechar, fica aí uma reflexão. Depois que a gente entende como contar as possibilidades e calcular as chances, a gente começa a ver o mundo com outros olhos. Que chances do seu dia a dia você consegue calcular agora? A matemática está por aí, em todo canto, só esperando para ser usada.